Cara, se tem alguém que compra a nossa visão, se tem alguém que sonha os nossos sonhos, se tem alguém que caminha juntamente conosco, sendo aquela pessoa que quando a gente vacila, ela sustenta, e quando ela vacila, nós também estamos do lado dela para sustentar. Essa é essa pessoinha aqui, ó, linda do meu coração. É a nossa pastora, a pastora Adri. Muito feliz de tê-la aqui conosco nessa noite, e eu tenho certeza que o que Deus falará através dos seus lábios impactará as nossas vidas, impactará as nossas casas, e certamente nós sairemos bem mais próximos e convictos daquilo que Deus tem para nós, por aquilo que Deus falará através da sua vida. Amém, aleluia. Salve, galera! Salve, Move, Wake! É aqui que eu me sinto muito bem. Para mim é um privilégio muito grande, é uma alegria tremenda estar aqui. Eu amo estar no Move, eu amo estar com jovens, porque na verdade eu sou jovem, há mais tempo, Mas é isso aí. Estou falando que há muito tempo. Olha, eu me recuso a ouvir e olhar para uma pessoa que está aqui na minha frente. Espera aí um pouquinho. Está desligado? Alguém me boicotou. Quero dizer aqui que alguém me boicotou. Ela falou que ela é jovem há mais tempo, né? E aí acaba esquecendo de ligar o microfone. Rebobina aí o vídeo. Volta aí. Vamos de novo. Vamos de novo. Vamos de novo, gente. Glórias a Deus. É um privilégio muito grande estar aqui com vocês, estar aí na sua casa, como o Rick já falou. Muito obrigada por abrir as suas portas, abrir o seu coração, o seu ouvido. Sei que Deus ele tem grandes coisas para fazer nas nossas vidas hoje. Eu sei que Deus tem feito, amém? E Ele vai fazer, não vai ser diferente nesta noite. Amém. Que você abra o seu coração, gere expectativas na sua vida, porque eu sei que Deus, Ele está aqui, Ele vai fazer muito por nossas vidas, amém? Amém. E o que Deus tem colocado no meu coração e que eu quero transmitir para vocês, como o Rick disse, aprove a Deus mesmo, porque o Senhor já tinha me dado essa palavra, mas não sabia quando eu iria ministrar, se eu ia gravar como devocional, mas o Senhor me trouxe aqui, então é para vocês, é para você, é para sua casa, é para a minha vida. E quando nós ministramos uma palavra, porque ela já foi falada ao nosso coração e o Senhor, Ele trabalha em nós assim, amém? Amém. E eu vou falar sobre vencendo o medo. Muitas vezes nós estamos atemorados, né? Nós estamos dentro da nossa casa vivendo esses dias e muitas vezes nós estamos com medo de muitas coisas. E eu quero dar o título para essa palavra, vencendo o medo e adquirindo coragem. Amém? Vencendo o medo e adquirindo coragem. E eu vou ler com vocês primeiramente João 14, que diz assim... A partir do versículo 23, eu vou ler até o 27, até o final. Eu acredito que... Não é até o final, não. E disse assim, João 14, Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e o faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, ou seja, nem tenha medo. Queridos, eu entendo que o medo nos traz incertezas, o medo nos paralisa, o medo nos faz com que a gente invencione as coisas, nos torna pessoas ansiosas e, por causa dessa ansiedade, nós podemos até vir a ficar doentes, não é mesmo? Eu pergunto aqui, Rick, você já teve medo de alguma coisa? Gostaria de saber primeiramente de você, depois eu vou falar dos meus medos, mas fala um pouquinho dos medos talvez que você já teve. Há vários medos, né? Eu acho que o medo ele é uma forma de Deus nos proteger também, de pôr limites, mas nós não devemos de ficar paralisados nele. E alguns medos vão nos ensinar a ter limites e outros vão querer nos parar.
E há 3 anos atrás, eu tive uma situação com a minha família onde eu tive medo, tive muito medo. Passamos por uma situação bem delicada com o nascimento do Benjamin, né? Todos, a grande maioria conhece. Tanto ele quanto a Lili ficaram hospitalizados na UTI. E eu tive que romper os meus limites, porque este medo queria me paralisar, queria anular a minha fé. E eu fui ousado na minha oração, naquela situação, e eu tive coragem, eu tive que ter coragem. Um dia eu contei isso para um amigo, e ele falou assim, cara, você na sua oração, você matou o seu filho e a sua esposa. Eu falei assim, não, eu queria que eles vivessem, mas se no meu processo tivesse que eu passar por um luto, eu sei que Jesus estaria comigo nesse luto, me faria passar, então eu tive que ter coragem. Foi um dos maiores medos que eu pude enfrentar na minha vida. Amém. Tantos são os medos, assim como o Rick compartilhou dele, eu creio que esse é um dos medos que ele tem, que ele teve, que ele passou. E quantos são os medos que nós estamos vivendo hoje em dia? Medo de não dar certo, medo de ser, como a Bruna falou aqui, de sermos mandados embora do trabalho, de perdermos coisas. Sabe, queridos, muitas vezes tem pessoas que estão tendo medo de serem fiéis e deixam de dar o dízimo e as ofertas porque tem medo. Mas nós vamos aprender hoje que nós precisamos ter iniciativa. E eu creio, Rick, que a sua iniciativa te deu coragem. Sim. Foi a sua iniciativa de falar, vou orar porque eu acredito num Deus e esse Deus vai me dar coragem para viver talvez os dias mais difíceis da minha vida. Então, queridos, é isso que nós vamos falar hoje. Eu também tenho muitos medos ainda e já venci muitos medos. E eu vou compartilhar alguns aqui. E vocês acreditam, vou compartilhar, aqui esse não está no papel, mas eu já tive até medo que o Du não casasse comigo. Verdade, estou confessando aqui. Mas eu já tive medo. Por quê? Porque o medo nos gera incertezas. Estão rindo aqui, não sei por quê. O medo nos gera incertezas. Onde aquilo que é certo por Deus passa a ser incerto, porque nós deixamos a incerteza, o medo entrar no nosso coração e acaba que nos paralisa e faz com que a gente invencione as coisas, ou seja, aquilo que Deus não decretou. Mas a gente começa a pensar, por causa da incerteza que o medo nos dá, pensar diferente daquilo que Deus pensa sobre nós, sobre a situação. Cria barreiras gigantes que não existem. Exatamente. Eu já tive muito medo do escuro, e no decorrer eu vou compartilhar um pouco com vocês. Eu tive muito medo de elevador, eu sempre tive medo de elevador e já fiquei presa. Vocês sabem, alguns de vocês eu já ouviu falar, junto com o nosso pastor Vilela, com a pastora Sandra, com o Du. E, queridos, um dos medos que eu sempre tive desde criança, não foi por trauma, isso aqui, o medo às vezes vem por trauma, né, Rick? Sim. Mas existem medos que nós desenvolvemos, e eu não sei porquê. E medo de altura, montanha-russa, essas coisas, eu sempre tive medo. Eu nunca fui uma aventureira, não. Embora hoje eu tenha um pouquinho mais essa característica de aventureira, mas eu nunca fui. Eu sempre tive muito medo de montanha-russa. O primeiro loopingzinho, eu acho que eu já iria morrer. Eu tenho ainda medo de barco viking. Barco viking? Esse aí me dá coisa no estômago. Eu já passava mal. Não era nem medo. E eu tinha um amigo, quando eu fui uma vez, que na hora que chegava no ponto mais alto, ele empurrava minhas costas. Aí eu levantava Aí você tinha medo de cair, não do barco nunca viking. Mais. Nunca mais. É um trauma que foi gerado no seu coração e bloqueou a sua vontade. E às vezes acontece isso. E é o que está acontecendo muitas vezes com essa crise, essa pandemia e todas as coisas. Está fazendo que nós sejamos levados a ter medo de muitas coisas que nós não tínhamos medo. Sim. Mas, lembrando que, na palavra do Senhor, em 1 João 4,18, nos diz assim, na parte B: no amor não há medo, não há temor. O contrário disso, o perfeito amor lança fora todo medo.
Então, nós não podemos deixar de crer nessa palavra, porque aqui João fala, vocês precisam guardar as minhas palavras, porque vocês me amam. Então, porque vocês me amam, vocês vão, mesmo que vocês estejam com medo, vocês vão lembrar dessa palavra e vocês não vão desistir, porque a desistência não foi feito para os filhos de Deus, amém? E Deus não nos criou para ter medo, Rick, Deus não nos criou para ter medo. Pelo contrário, o medo existe, mas o Senhor não nos criou para o medo. Sim. Amém? Eu vou ler uma frase nesse tempo, quando nós estamos, né, sendo ministrados com uma palavra, vem de todos os ventos, né, palavras. E eu gosto muito da Eleanor Roosevelt. Ela foi lutou por causas humanitárias. Ela foi a primeira dama, né, de 1933, acho que até 1945, né? E foi um longo tempo. E ela falou uma frase assim que tocou muito o meu coração. Falou assim: todos os dias faça alguma coisa de que você tem medo. Então, eu entendo que todos os dias nós temos que vencer algo que nós temos medo. Medo, de repente, às vezes a gente precisa ir no mercado e não pode ir no mercado, não quer ir no mercado por causa do medo. Nós sabemos que hoje nós podemos ir no mercado, nós precisamos colocar máscara, nós estávamos aqui, tem muitos mascarados aqui, nós estávamos de máscara aqui, nós não podemos ministrar com máscara, né? Ainda bem, né, Rick? Glórias a Deus, porque é bem difícil. Mas nós temos que nos precaver, isso é óbvio. Mas o medo, às vezes, é tão paralisante que a pessoa pode ir no mercado comprar, eu vou deixar de comer uma fruta porque eu estou com medo. Vai que eu pego o corona. Vai que eu pego esse vírus maldito. Nós precisamos entender que o medo também tira a nossa paz. E nós não podemos ficar sem paz. Principalmente dentro da nossa casa. É ali que tem que habitar a paz. É ali que tem que habitar a maior paz do mundo. Então, nós precisamos entender que com Jesus, com o Senhor, aquele que é a própria paz, tem que habitar no nosso coração e na nossa casa. E o que nós podemos fazer para vencer os nossos medos? E o que nós devemos fazer? Você quer falar alguma coisa, Rick? Eu vou falar sobre 3 pontos aqui. Pode dar sequência. Primeira coisa... Estou só de coadjuvante aqui. Então, tá bom, vamos lá. É bom, é gostoso, fica mais fácil. Você já está aqui há mais tempo que eu. Sim. Vamos junto. Primeira, foco não, hein? Primeira coisa, vamos lá, gente. Foca aqui sem medo, hein? Sem medo. Primeira coisa, enfrentá-lo. Nós precisamos enfrentá-lo. Por isso que eu disse pro Rick aqui. Você teve uma iniciativa para enfrentar o seu medo, e por causa disso você teve coragem. Nós precisamos ter iniciativa. Nós não precisamos, sabe, Rick, de coragem. Porque se nós dependemos da coragem para enfrentar os nossos medos, eu acredito que muitos dos nossos medos não teriam sido vencidos. Sem dúvida. Porque nós precisamos de iniciativa. Eu acho que a coragem ela vem por causa de algo que você enfrenta. Isso. Você decide enfrentar. Dispõe a enfrentar, isso, justamente. E aí ela vem no seu passo de fé. Exatamente. E porque você decide, você dá um passo sem o chão, é o que o pastor sempre fala. Nós damos um passo, nós não estamos vendo o chão. Sim. E aí, por causa desse passo, o Senhor te imune de coragem. Quantos são aqueles que nós vemos na palavra? Josué, um caso. Gideão, tantos homens de Deus que precisou dar um passo para obter coragem. Queridos, eu não sei vocês, mas eu já tive experiência de que eu morrendo de medo, cagando de medo, né, Rick? Às vezes a gente pode tem falar, essa... Pode falar. Desculpa aí, viu? Desculpa, gente. Borrado de medo. Isso, borrado de medo. Mas você vai lá e faz. Aí quando você faz, você até parece que infla, né? Eu consegui, meu Deus, eu consegui. Então é isso, porque nós tivemos uma iniciativa, nós precisamos dar esse primeiro passo. Então, por isso que eu falo, nós não precisamos de coragem para vencer o medo. Nós sim precisamos enfrentar esse medo, ter essa iniciativa para vencer o medo. E Deus vai derramar coragem nas nossas vidas. O Senhor espera de nós uma iniciativa. Eu vou dar o exemplo do escuro aqui. Queridos, a maior parte da minha vida, eu tive medo do escuro. Eu não sei se alguns devem conhecer essa história, eu talvez já tenha contado para vocês.
não aqui num culto, mas eu já tive muito medo do escuro. Durante a minha infância, o medo do escuro me amedrontou por diversas vezes. Aliás, ia chegando o anoitecer e isso para mim era desesperador. Havia dias que eu precisava correr na cama dos meus irmãos para dormir com eles, e eu precisava chorar, deixa eu dormir com você, com a minha irmã, a Érica, com meu irmão André, os dois. Eu falava, e olha, Rick, estávamos no mesmo quarto, e eu tinha muito medo, e eu vou falar para vocês, quando eu venci esse medo, vocês sabiam que eu demorei uma vida inteira para vencer esse medo? Eu fui curada do medo quando eu vim para Cristo Salva. Quando eu vim para Cristo Salva, que eu passei pelo encontro, um dia eu estava noiva ainda, não tinha me casado com o Du, e eu estava na minha casa, minha mãe estava trabalhando, meu pai também estava trabalhando, e minha irmã estava viajando, e meu irmão, não sei, provavelmente também não estava fazendo alguma coisa, e eu me dei conta que eu estava sozinha na minha casa. E a minha família já conhecia esse medo que eu tinha. E a minha mãe, principalmente, aí ela me ligou e falou assim, filha, porque ela estava trabalhando numa casa de repouso perto da minha casa. E ela falou, filha, você não quer vir para cá? Você não quer vir dormir aqui com a mãe? Eu falei assim, mãe, eu até pensei em ir. Mas eu falei, não é hoje que eu venço esse medo. Borrando de medo. Eu vou dormir aqui, não tem ninguém. Mas eu enfrentei, eu decidi, não, mãe, eu vou dormir aqui em casa mesmo. Eu vou dormir. Queridos, a noite que eu dormi, nunca mais eu tive medo. Nunca mais eu tive medo. Nunca mais eu tive medo de dormir em casa sozinha. Tive medo do escuro. Hoje eu ando pela minha casa de madrugada. Hoje eu abro a porta, eu vou para fora. O Senhor me resgatou. Eu posso dizer que a partir daquele dia, o Senhor... Mas era um medo que me paralisava. Era um medo que... Sabe quando você ouve um barulhinho e você fica assim, ó... Porque o medo do escuro não é só simplesmente o medo do escuro. O medo do escuro, quando você vai dormir, você ouve coisas que você não está acontecendo. Um pequeno barulho no portão por causa do vento, você acha que é um bandido que está pulando a sua casa, lá no seu portão. Então, queridos, o medo muitas vezes nos paralisa. E eu tinha um simples medo do escuro, mas que me levava a ter medo de muitas coisas. Medo de que meus pais morressem, que meus irmãos morressem. Então, uma coisa levava a outra. Uma coisa ruim levava a outra. Então, eu venci esse meu medo, enfrentando. E a partir do momento que eu enfrentei, eu fui curada. Eu não tive mais medo. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Segunda coisa, sua motivação lhe dará coragem para vencer. Qual tem sido a sua motivação nesses dias? O que você tem esperado? O que tem te motivado? Ou nada tem te motivado? Queridos, uma coisa tem que te motivar, mesmo que seja simplesmente a palavra que nós ouvimos aqui, que fala assim, olha, se você me ama, você nesse momento que você está passando aí na sua casa, que você está passando muitas vezes, às vezes necessidade, às vezes você está com medo do futuro, porque nós não devemos temer o futuro, porque o hoje nós temos que viver, e o hoje é Cristo, amanhã também vai ser Cristo, mas hoje também é a certeza que nós precisamos caminhar, é na certeza que o Senhor Jesus é conosco e nada vai nos faltar. Amém? Então, qual que é a sua motivação? Eu vou dar mais um exemplo aqui. Nós fomos viajar nas nossas últimas férias, já voltamos, pisamos na pandemia, né? Mas, glórias a Deus, foram dias de refrigério para as nossas vidas. E eu venci nesses dias o meu medo de altura. Eu nunca ia em montanha-russa. Eu não ia mesmo. Eu tinha medo, não tanto como My Love. My Love tem mais, ele não vai. Oh, My Love. Ele não vai, ele já falou aqui, ele tem medo ainda de andar de avião. Não, ele fala que não é pelo medo em si, mas é pela sensação. Medo, a sensação, eu tinha tudo. Mas já tive medo de andar de avião também, mas eu venci. Porque se eu tenho medo de andar de avião e eu me recuso a entrar no avião, aí é outra coisa. Sim. Nós precisamos enfrentar os nossos medos. Nós estávamos num parque, na nossa viagem, o Sea World, e lá tem uma das montanhas russas mais assim radicais, que é a Manta. Ela parece uma raia, né, que vai andando pelo parque, faz uns... É suspensa, né?
Paranauê lá, suspensa, você fica de cabeça para baixo, os pés livres. tudo. E a Chloe quis ir. A Chloe, mamãe, vamos. Eu sabendo que o Du não ia ter essa coragem, não por nada, mas eu falei, peraí, filha, você quer ir? Vamos lá. Não, você quer ir, Chloe? Vamos, minha filha, vamos. Gente, por dentro, pensa na mão que está gelada até agora. É assim, eu tive... O medo estava ali, aí o medo tomou conta de tudo, do corpo, da alma, do espírito e tudo. Mas eu falei, filha, você quer ir? Você tem certeza? Você quer ir? Vamos então na manta. Vamos na manta. Fui na manta, gente. Fui na manta. Tudo bem, eu fiquei com o olho fechado a maioria do tempo, mas eu fui. Porque a minha motivação era agradar o coração da minha filha. Sim. Então, Rick, nós temos que ter uma motivação. Eu, naquele momento, fui ali com a Chloe, fui na tal da Hagrid com o Pedro, que é aquela motoca do bruxo do Harry Potter. Gente, pensa que uma pessoa, uma mãe corajosa, sou eu. Essa sou eu. Mas, queridos, aleluia. Mas pensa no medo. Mas eu enfrentei, e foi assim. Todos os medos que chegaram na minha vida, eu venci. Eu tive uma atitude. E, às vezes, só falta uma motivação. Às vezes, para vencer esse medo que você tem, falta uma motivação. Busca motivação. O Senhor Jesus, Ele precisa que nós tenhamos atitudes. E eu vou falar uma coisa para você. Seja motivado a fazer o seu dia, que de repente não amanheceu muito bom, um dia perfeito. Um dia perfeito você pode fazer, que o seu dia seja perfeito. Já diria o pastor Lu. Pastor Lu, tem uma música, Um Dia Perfeito, exatamente. Nós podemos, nós cristãos, nós devemos fazer do nosso dia melhor, porque aquilo que nós fizermos hoje vai depender do nosso hoje, o que nós vamos viver amanhã. O que você está fazendo nessa quarentena? Você está fazendo planos? Porque eu falo uma coisa para você, o projeto de Deus vai dar certo. Amém. Ele sempre dá certo. Amém. O projeto de Deus para você e para mim vai dar certo. Ele tem sempre um plano. Às vezes nós achamos que Deus foge do plano, foge do controle das coisas, mas o Senhor não foge do controle de nada, queridos, nada. Você pensa aí, meu Deus, que o Senhor deixou isso acontecer. Às vezes Ele deixou tantas situações no processo. Exatamente. Que a gente começa a pôr em dúvida o ponto final daquilo que Ele nos mostrou. Exatamente. Eu sempre digo que o Senhor tem um começo para nós quando nós nascemos, mas nós também temos um fim. Sim. E Ele já determinou, Ele já sabe. Ele deixou o meio para que a gente pudesse desenvolvê-lo. E eu sei que você precisa, eu tenho desenvolvido alguns planos. Eu preciso deixar a casa em ordem para me sobrar tempo para outros planos. Você tem planejado o que na sua vida? O plano de Deus para a sua vida vai dar certo. E você tem colaborado para isso? Você precisa colaborar para que o plano que o Senhor tem para a sua vida dê certo. Eu tenho colaborado. Você tem, Henrique, colaborado para o plano de Deus dar certo na sua vida? Tenho sim. Aleluias, glória a Deus. Terceira coisa para nós já começarmos o encerramento aqui. O medo que te para, ele tem um nome: covardia. Mas o medo que você enfrenta tem outro nome: coragem. E é esse que você precisa viver. Você precisa ser cheio de coragem. Fala de novo isso aí pro pessoal. Vou falar de novo, vamos lá. Terceira coisa aqui: o medo que te para é chamado de covardia. Você está sendo covarde aí em algumas situações na sua vida? Dê o seu passo, o Senhor vai colocar o chão. Amém. Mas o medo que você enfrenta é chamado de coragem. Amém. Amém. Coragem nunca, queridos, é ausência de medo. Eu estou falando aqui, foi uma pessoa que enfrentei medos. Sim. O Rick enfrentou medo. Sim. Se eu perguntasse para todo mundo aqui, muitos já teriam enfrentado muitos medos.
Mas a coragem nunca é a ausência do medo. Mas o medo precisa te impulsionar a ter coragem. Você precisa, ao primeiro medo da sua vida, ser impulsionado a dar um passo. E você vai se encher de coragem. Amém. Você vai se encher de coragem. Deus vai te encher a sua vida de coragem. E eu declaro sobre a sua vida coragem. Dê um passo. Dê o primeiro passo. Você vai se encher. Como eu falei, você vai se inflar. Mas é do Espírito Santo de Deus, é de Jesus. Nada podemos. Se nós amamos o Senhor Jesus, se nós amamos a Deus, nós temos por obrigação guardar a sua palavra. E eu deixo aqui Salmos 27:14 para vocês. E nós vamos orar por vocês. Eu vou orar por vocês, declarando coragem. E o Salmo 27:14 diz assim: espera no Senhor, seja forte, coragem. Espera no Senhor. Espera, queridos, esses dias passar. Mas não espera sentado na sua poltrona, no seu sofá, na sua cadeira, na sua cama. Espera com coragem, faz valer esses dias. Faça valer essa quarentena e saia dela. Eu sei, Rick, que não sai nada daquilo que já não existe na sua vida. Essa quarentena não vai fazer milagres na sua vida. Mas Deus pode fazer dessa quarentena um milagre para você. Eu declaro que no nome do Senhor Jesus, a coragem seja um determinante na sua casa, nas suas situações. Feche os seus olhos agora. Você quer falar alguma coisa, Rick? Eu só queria ler um versículo. Amém. Que a gente costuma muito mencionar. Ele está em 2 Timóteo 7. 2 Timóteo, capítulo 1, o versículo 7. Eu vou ler na linguagem de hoje. Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Amém. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder, de amor e de equilíbrio. Amém. Quando nós, à medida que você ia falando sobre enfrentarmos os medos, nós vamos, eu sentia que nós vamos equilibrando. Amém. Com iniciativa. E o medo, nós equilibramos com coragem o medo. E o medo vai ficando... com tranquilidade. Isso. E a gente vai transpondo os medos que a gente verdade. tem que transpor. Eu postei uma foto essa semana no meu Instagram. E nós estávamos deitados num gramado. Do lado de uma montanha-russa muito radical mesmo. Talvez eu achei, as pessoas não acharam que mais radical foi aquela que eu fui, mas eu achei. E nós estávamos ali deitados, e o Du, eu acredito que até dormiu, porque existia uma ventania ali, muito grande, e eu falei que nós estávamos ali, e havia 2 cenários numa mesma foto, o medo e a tranquilidade. Porque o medo de enfrentar aquela montanha-russa, mas a tranquilidade, eu poderia ter tranquilidade esperando a ventania passar. E eu sei que nós estamos num cenário hoje que não é muito favorável. Nós estamos num cenário que talvez nós podemos ficar totalmente sem equilíbrio, totalmente sem paz. Mas o Senhor é o equilíbrio das nossas vidas. O Senhor é o equilíbrio das nossas almas. O Senhor Jesus faz com que no meio da tempestade nós podemos nos deitar e esperar a tempestade passar. Para que Ele fala: filhos, podem sair agora. Vocês estão guardados. Vocês nunca deixaram de ser guardados por mim. E é o que eu desejo sobre a sua vida. Passa esse momento de muito medo. Reverta isso em coragem, em atitudes que vão trazer coragem para a sua vida. Mas tenha tranquilidade, tenha equilíbrio, em nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos, eu vou orar pela sua vida, pela sua casa. Senhor Jesus, nós estamos aqui hoje, Pai. E quantas são as aflições, ó Pai, muitas vezes dos justos, Senhor. Mas no nome do Senhor Jesus, eu declaro, Pai, oh Deus, a paz que excede todo entendimento, invada agora as nossas casas, Senhor, invada os nossos corações, Senhor,
que nós possamos enfrentar os nossos medos, ó Pai. Oh Deus, e quando nós darmos o primeiro passo, Senhor, quando nós dermos o primeiro passo, Senhor Jesus, o Senhor vai entrar com a tranquilidade, o Senhor vai entrar com a coragem. Sim, Deus. Senhor Jesus, eu me lembro de um dia, presa num elevador, presa, trancada, não tinha o que fazer. Assim somos nós hoje, dentro das nossas casas. As situações não podem, saem das nossas mãos naturais, ó Pai. Mas naquele momento, eu só pude fechar os meus olhos. E eu ouvindo o meu pastor cantar, eu pude entender que o Senhor nos guarda em todo o tempo, trancados, livres. Onde quer que nós estejamos, essa paz, ela tem que reinar. Esse amor, essa tranquilidade, esse equilíbrio tem que reinar sobre as nossas vidas. Oh Deus, e se há alguma casa que está faltando equilíbrio, eu declaro equilíbrio, Deus. Oh Deus, tranquilidade, eu declaro tranquilidade. Oh Deus, que cada um, Senhor, possa dar passos de fé, para que em nome do Senhor Jesus, a coragem venha e que todos os medos sejam vencidos por aquele que não declarou sobre nós medo nenhum, mas pelo contrário, declarou que o verdadeiro amor, que é Ele mesmo, lança fora todo medo. Oh Deus, lança fora todo medo das nossas vidas, dos nossos corações, Deus. Venha derramando paz, em nome do Senhor Jesus. Oh, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é um Deus de alegria, um Deus de paz, e um Deus que tira todo o nosso medo, toda a nossa ansiedade. Oh, santo é teu nome, Jesus. Nós te agradecemos, Deus. A porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra, a estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. É você. A nuvem que aponta o destino é a mesma que encobre o passado. O pão que sacia a fome, a rocha que mata a minha sede é você. É você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu também vou subir mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você,
E o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu vou subir um monte que muitos desistiram e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir um monte, oh sim, que Deus, muitos desistiram. levante os corajosos nessa hora, Senhor, até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. O medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. sim, Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, Vento forte é você. que me faz tremer as pernas. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor venha com um batismo de coragem, Senhor, sobre a tua igreja. Não de loucura, não de insanidade, Senhor, mas de coragem, de equilíbrio, para ser vencidos os medos, ó Pai. Aqueles que paralisam, ó Pai, aqueles que impedem de vivermos, ó Pai, a tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que nós confiamos, que nós venhamos depositar toda a nossa vida, a nossa existência, Senhor, na tua palavra. Porque tudo, exatamente tudo passará, mas a tua palavra não há de passar, Senhor. Aleluia! Nós confiamos nela. Ela é a tua palavra. Ela é aquilo que nos direciona. Ela é aquilo que nos norteia. Ela é aquilo que nos põe em base para aquilo que nós viveremos, Senhor. Então, em nome de Jesus, batiza-nos com coragem, Senhor, para aquilo que Tu tens nos desafiado, para aquilo que talvez, muitas vezes, o nosso chamado, Senhor, o propósito que Tu tens para nós, nos amedronta, traz um frio na barriga, mas o Senhor está conosco, para superar todos esses medos, todas essas limitações e os medos que venham colocar cuidado teu, que nós saibamos que são os teus cuidados, delimitando até onde nós possamos ir, mas que nós sejamos corajosos diante da tua palavra, Cara, quero te abençoar, eu tenho certeza que essa palavra gerou algo, despertou em nós algo muito poderoso do Espírito de Deus, do Espírito que está sobre nós, que não nos torna medrosos, amedrontados, mas nos torna confiantes nele. Amanhã tem ceia, então o pastor já fez um pedido, eu quero aqui reforçar. Põe a sua melhor roupa, monte aquela mesa bonita da ceia, não esqueça do pão e do vinho, e se prepare, tire a sua fotinha, mande no WhatsApp da igreja, para que a gente possa fazer memoriais de tudo isso que nós temos vivido, e quando nós passarmos, nós veremos o quão Deus foi extraordinário sobre as nossas vidas. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa noite. Feche os teus olhos. Eu te agradeço por essa noite. Eu sei que o Senhor tem despertado uma geração, um exército de corajosos, Pai. E nós veremos jovens, adolescentes, Pai, dispostos a romper os medos
e a serem equilibrados naquilo que o Senhor tem para eles, ó Pai, e corajosos, cumprindo com a verdade que está sobre os seus corações e sobre as suas mentes, em nome de Jesus, como propósito e como destino. Nós cremos nisso, Deus, que o Senhor tem nos projetado para algo muito maior, algo sem precedentes, que virá ainda, Senhor, e nós temos saudades desse futuro, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. 1, 2, 3, glória a Jesus! E não esquece de trazer a sua oferta alimento, cara, porque nós podemos ajudar muitas pessoas.